Aqui é o pastor Gleibson Ricardo de Oliveira. Estamos dando início a mais uma disciplina do nosso curso teológico ministerial do Seminário Bíblico do Nordeste. É a disciplina Fundamentos da Liderança Cristã. Ao longo das próximas semanas, nós estaremos abordando temas importantes no interior dessa disciplina e queremos convidar você a interagir conosco. Deixar claro que no interior da plataforma onde você vai acessar este e outros conteúdos, os canais para entrar em contato comigo estão lá indicados. Fiquem à vontade para quaisquer esclarecimentos, dúvidas, inquietações, sugestões, mantenham contato. Será um prazer atendê-los e também trazer aqui para o interior de nossas aulas as questões importantes que vocês estiverem pontuando. No nosso encontro de hoje, que é o primeiro encontro, nós temos como tema liderança cristã, definição. Esse é o nosso propósito, definir liderança cristã e destacar os princípios bíblicos que caracterizam esse modelo de liderança. Antes, porém, irmãos, vamos abrir, abra aí a Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 13, o Evangelho segundo São João, capítulo 13, a partir do versículo 13, de 13 a 17, que diz assim: Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Vamos iniciar também orando, irmão. Convido você aí onde estiver, feche seus olhos e concorde comigo nesta oração. Pai Santo, a nossa fala é de gratidão por estarmos iniciando mais uma disciplina que com certeza trará reflexões importantes sobre o chamado geral do qual partilhamos para te seguir, ser discípulo, mas também o chamado específico que o Senhor reservou para cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo nos guie como intérprete divino, nos guie em toda a verdade, que ilumine nossas mentes, nos faça entender a Tua vontade conforme revelada nas Sagradas Escrituras, e que o Senhor possa se servir de cada um de nós como canais, como instrumentos, para o louvor da Tua glória em Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, vou compartilhar aqui com vocês alguns slides. Vai aparecer aqui no formato PDF, porque na minha opinião, para esse contexto em que nos encontramos aqui, é o que funciona melhor. E aí nós iremos avançando e fazendo aqui algumas pausas para reflexão, tá bom? Fundamentos da liderança cristã. Meu nome é Gleibson Ricardo de Oliveira. Para o dia de hoje, o tema é liderança cristã, definição. Vamos tentar, como já disse aqui, definir liderança cristã e destacar princípios bíblicos que caracterizam o modelo de liderança, tá certo? Então seja bem-vindo, esse é o nosso primeiro encontro. Vamos tomar como base para esse nosso esforço em definir o termo liderança cristã, tomaremos como base Cristo e as Escrituras, tá bom? Então eu desejo um excelente estudo para você. Quero começar apontando aqui as obras que servem de referência, não somente para esse nosso encontro, mas para toda a nossa disciplina, tá bom? Essas são as principais, estas 4 que aqui estão.
e outras que nós vamos mencionar ao longo da disciplina, tá bom? Então, destas 4 que aqui estão, se você puder adquirir qualquer delas aqui, eu recomendo. Isso vai ajudar você aí a ter em sua biblioteca pessoal um bom material para consulta e também para que você possa aprofundar aí as discussões, tá bom? Então nós temos aqui os livros O Líder que Deus Usa, de Russell Shedd. Trata-se de um resgate da liderança bíblica para a igreja no novo milênio. Temos também o livro Liderança Espiritual, de Oswald Sanders, que trata especificamente acerca das qualificações que Deus valoriza naqueles que exercem a liderança. Temos o livro Liderança na Igreja de Cristo, que aborda o ofício de liderança, o ofício que é exercido sob a premissa do serviço. E por último nós temos aqui o Bastão da Liderança. São estratégias para o desenvolvimento de líderes com base na igreja local. Então são as principais obras, as referências que nós estamos aqui apontando para vocês, tá bom? Então, como já disse, super recomendo, caso vocês possam fazer a aquisição de qualquer destas obras aqui, tá certo? Vamos adiante. Pois bem, observem as figuras que aí estão. Temos 2 figuras, figura 1 e figura 2. Atentem para essas figuras e procurem observar aí detalhes, tá bom? Vou dar um tempinho aqui para vocês observarem com cuidado e eu já volto aqui avançando. Ok, vamos adiante. Nós temos 2 figuras e agora nós vamos refletir um pouco sobre cada uma delas, tá certo? Na figura 1, nós vemos todos os integrantes dessa pequena embarcação. Vemos que eles estão seguindo numa mesma direção. Vemos um esforço conjunto e também um esforço que segue uma coordenação. Temos uma figura de destaque, que é o coordenador, o líder, que está à frente e apontando o caminho, coordenando o esforço conjunto de todos que estão embarcados aí, todos que fazem parte desta embarcação. E temos a figura 2. Na figura 2 não está presente aí o líder é um elemento que não aparece, está ausente, e porque nós sabemos, não somente porque não temos a figura que está em pé apontando o caminho, mas porque as figuras que estão embarcadas estão em direções contrárias. Então vemos que o esforço não é coordenado e as direções são opostas. Então nenhum deles aí está exercendo aí esse papel de liderança, coordenando o esforço, apontando a direção. Então vamos em frente. Agora que vocês já observaram a figura, já tiveram algumas informações adicionais, responda: qual das embarcações atingirá com êxito seus objetivos? Naturalmente que a gente imagina que o objetivo de quem está em alto mar é chegar em terra firme, Então, qual das embarcações atingirá com êxito seus objetivos? E chegar bem, Chegar bem. E segundo, percebem a importância de uma liderança? Então, com base nessa reflexão inicial, nós queremos dar abertura à nossa disciplina, tá certo? Fundamentos da liderança cristã, e vamos avançar para tentar entender, para ter uma boa definição do que é liderança cristã. E é importante dizer que Deus, ele sempre utilizou líderes para cuidar e direcionar o seu povo, a exemplo do que vimos aí na figura 1, direcionando o povo, cuidando do povo. A Bíblia está repleta de exemplos, esses exemplos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Com isso, subentende-se que Deus é o maior interessado no desenvolvimento de líderes. O tema liderança cristã é também um tema muito explorado. Agora, a nossa proposta é abordá-lo dentro de uma perspectiva bíblica, ok?
Pois bem, mas o que é liderança? Observe que eu estou perguntando liderança e não liderança cristã. Vamos chegar lá daqui a pouco, tá certo? Mas o que é liderança? Liderança é influência. Observem aí a figura. Nós temos mais uma vez aí o grupo ali reunido e à frente, destacado aqui nessa figura na cor vermelha, se destaca à frente, apontando ali o caminho, a direção, dando a direção para os que estão ali agrupados, para os que estão seguindo. Então, na prática, liderar implica em influenciar. Logo, o líder, ele é um influenciador. O líder é alguém que consegue, ele tem a facilidade tanto para atrair a atenção, quanto também para garantir a adesão dos outros. Então os outros voltam a sua atenção para o líder, mas também aderem às ideias que esse líder tem. O líder é alguém capaz de orientar, seguir adiante, como vimos nas figuras que mostramos até aqui, apontar o caminho e guiar. A ideia é que tanto o líder quanto os liderados possuem objetivos em comum. E o líder é aquela figura que se destaca como alguém que está melhor preparado, melhor qualificado para conduzir o grupo na direção certa e segura desses objetivos. Então, como vimos até aqui. Assim foi com Moisés, Moisés que libertou os hebreus da escravidão do Egito e os guiou através do deserto em direção à terra prometida. Assim também foi com Josué, o sucessor de Moisés. Sob a liderança de Josué, os israelitas tomaram posse da terra prometida. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia lá no livro do Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 12. Vamos recordar um pouco estes episódios que eu mencionei. Êxodo 33, a partir do versículo 12. Moisés, quando recebe de Deus a missão, roga a Deus pela sua presença, que a presença de Deus o acompanhe para que ele tenha êxito na missão que ele vai desempenhar. Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Embora tenhas dito, conheço-te por teu nome, achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, peço-te que me faças saber o caminho e conhecer-te-ei, a fim de que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. E assim Deus promete guiar, estar ao lado de Moisés diante dessa tarefa, dessa missão, que é livrar o povo da escravidão e guiá-los através do deserto em direção à terra prometida. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Josué, que sucedeu Moisés e que teve como tarefa garantir aos israelitas a posse da terra prometida. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passe este Jordão, tu e todo este povo, indo em direção à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés que faria. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol. Será este o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, serei assim contigo.
não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a esquerda, nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bom, meus irmãos, observem e respondam. Moisés, Josué e os hebreus. Quais objetivos eles tinham em comum? Nós já mencionamos, né, em nossa fala aqui. Primeiramente, o objetivo que tinham era libertar-se da escravidão do Egito. O povo já não suportava mais. E segundo, era herdar a terra prometida. Quando Deus escolhe líderes para guiar o seu povo, Deus confere responsabilidade aos que estão liderando, mas também reveste esses líderes de autoridade para que eles possam cumprir com o seu chamado. Tem sido assim. Agora lembra um dito popular que diz assim: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Isso corresponde a essa verdade que acabamos de dizer aqui. A Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 42, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então pense no tamanho da responsabilidade que é liderar. O líder, ele deve exercer a sua influência para o bem comum. E a melhor forma do líder fazer isto é ser o exemplo. O líder precisa ser o exemplo. O líder, ele conta com um revestimento de autoridade e poder que são conferidos por Deus. E a esse revestimento deve se somar o seu bom exemplo. Ou seja, a este revestimento deve se somar a sua integridade e fidelidade a Deus. Então, são esses componentes que garantem o êxito na liderança. Atitudes do tipo, né, como é comum escutar: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, não tem lugar na liderança bíblica, na liderança cristã bíblica, como dissemos aqui. Atitudes assim desqualificam o líder. A Bíblia ensina o oposto. O apóstolo Paulo, ele chama a responsabilidade para si. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz: tornem-se meus imitadores como sou de Cristo, como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, ele traz a responsabilidade para si, a responsabilidade que aí está associada ao ser exemplo, está aí associada à integridade e à fidelidade ao chamado e a Deus. O próprio Paulo exorta o jovem líder Timóteo a ser o exemplo dos fiéis. O líder, ele é uma autoridade e essa autoridade tem enormes responsabilidades, né? Lá em 1 Timóteo 4,12, vemos Paulo exortando o jovem líder Timóteo a ser este exemplo que mencionamos aqui. Voltando lá para Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 10, vocês vão entender um pouco essa dimensão da responsabilidade enorme que o líder tem. Embora ele seja uma autoridade, essa autoridade tem enorme responsabilidade. E aí, quando surgem os desafios, quando surgem os perigos, o líder, ele é interpelado, o líder, ele é questionado e muitas vezes até mesmo responsabilizado. Êxodo 14, a partir do versículo 10, Êxodo 14, 10. E aproximando Faraó,
os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nós estamos aqui na fuga, os filhos de Israel já deixaram ali o Egito, estão trilhando o caminho em direção à terra prometida, e à frente o mar e atrás Faraó com seu exército. Então o povo, diante desse cenário, o povo teme por sua própria vida. E disseram a Moisés: ora, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos aqui no deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Para a gente morrer aqui, me permitam a paráfrase. Não é esta a palavra que te falamos quando estávamos no Egito? Dissemos: deixe-nos para que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, livramento que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Pois bem, quando surgem os perigos, o líder, ele tanto é questionado, e como vimos aqui, né, quanto também responsabilizado, pelo que der errado. A responsabilidade recai sobre a figura do líder. Então pensem que liderar não é uma tarefa fácil, liderar traz consigo uma grande responsabilidade. Então, embora o líder tenha autoridade para fazer cumprir com a sua missão, mas o peso da responsabilidade é algo a ser considerado. E aí merece destaque essa informação, autoridade e responsabilidade. São essas questões que nós estamos pontuando aqui, tá bom? Merecem sim destaque, tá bom? Quando Deus escolhe um líder para guiar o seu povo, ele confere responsabilidade, mas também reveste esse líder de autoridade para cumprir com as responsabilidades. E aqui a gente precisa refletir: olha, se alguém está te incumbindo de uma responsabilidade, mas não te confere autoridade para você exercer, cumprir com essa responsabilidade, então a coisa não vai dar certo, a coisa não vai funcionar. Então toda a responsabilidade, ela precisa de uma medida necessária de autoridade para que a missão seja cumprida, para que se cumpra bem a missão. Então cabe essa reflexão aqui, ok? E a liderança cristã, né? E a liderança cristã, o que é a liderança cristã? E aí a liderança cristã é um modelo de liderança norteado pelos princípios de Cristo. Esses princípios estão registrados ou podem ser encontrados nas Escrituras Sagradas. E aí nós vamos chegando a uma definição de liderança cristã. Esse modelo de liderança norteado pelos princípios de Cristo encontrados nas Escrituras Sagradas. A influência do líder cristão não é ao seu bel prazer, mas é segundo os padrões bíblicos. Não é como você pensa ou como a cultura advoga, mas é segundo os padrões bíblicos. O líder cristão precisa desenvolver virtudes que resultem da sua comunhão com Cristo. Ele precisa comungar com o Senhor, ele precisa ter intimidade com Cristo. Porque o primeiro chamado que nos é dado, o primeiro chamado feito aos crentes, não é um chamado para liderar, mas sim um chamado para ser discípulo, para caminhar, para estar junto, para ter comunhão, para crescer em comunhão com Cristo. Então esse é um chamado geral, e esse chamado ele é compartilhado por todos os crentes. Todos os crentes são chamados a ser servos, todos os crentes são chamados a ser discípulos, a estar em comunhão, a andar, a estar junto com ele. Então esse é um chamado geral. E aí cabe a reflexão: por melhor qualificado que um líder seja, seu maior exemplo e fonte de todo poder é Cristo. Sempre será, se estamos tratando de uma liderança cristã,
de uma liderança bíblica. Então, o maior exemplo e fonte de todo poder é Cristo. Em Mateus capítulo 20, versículos 27 e 28. Mateus 20, versículos 27 e 28. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, Cristo ele declara que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Observem estas figuras que aí estão para vocês e pensem, daqui a pouquinho a gente vai entender melhor o porquê dessas figuras aí. Então Cristo não veio para servir, para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o fator influenciador no líder não está em sua própria personalidade nem no seu carisma, mas o fator influenciador na vida do líder está na presença capacitadora do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem capacita para o exercício da liderança, para que essa liderança seja exitosa e corresponda ao chamado, à missão dada por Deus. Assim nós podemos dizer, em suma, que a liderança cristã é influência e serviço no exemplo de Cristo para o bem comum. E aí nós temos as duas figuras, a figura aqui à esquerda, temos um personagem simbolizando Cristo e em volta aqueles que estão seguindo Cristo. Então Cristo é o líder, Cristo vai adiante, ele é a influência, o influenciador nesse conjunto que aparece aí. E ao lado nós temos a famosa passagem onde Cristo lava os pés dos discípulos. Tudo isso para ilustrar essa verdade que falamos, esse princípio que apresentamos. A liderança cristã é influência e serviço no exemplo de Cristo para o bem comum. Ou seja, a liderança cristã ela é essencialmente servidora. A liderança cristã é uma vocação de serviço, um chamado subsequente à conversão e que está associado ou atrelado ao discipulado. Porque nesse caminhar com Cristo, nessa trajetória do discipulado, da vida de devoção e comunhão, que nós vamos partir do nosso chamado geral, chamado a ser discípulo, para um chamado mais específico, para o exercício de uma liderança específica. Sendo assim, a essência da liderança é o serviço. Então, se você não tem disposição, nem vontade ou desejo de servir, então nós colocamos em xeque qualquer suposto chamado em que a essência não seja o serviço. Reflitam. Temos aqui outro tema que merece destaque: autoridade e poder. Então merece a nossa atenção. Autoridade e poder na liderança. Vejam aí as figuras que aparecem, né? Pequenos bonecos aí, marionetes, né? Sobre a manipulação de quem detém o poder, né? Sobre eles. Então isso para chamar a nossa atenção da reflexão que faremos. Então o Russell Shedd, no capítulo 7 do livro O Líder que Deus Usa, ele fala da necessidade de se fazer uma distinção entre poder e autoridade. E nós temos aqui dois textos bíblicos que exemplificam bem essa questão. O Evangelho de Mateus, no capítulo 2, a partir do versículo 16. Mateus 2, a partir do versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito. Herodes mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e também em seus contornos, todos os meninos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente
inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, pois eles já não existem. Então temos aqui a matança dos inocentes, sobre a autoridade de Herodes. Temos um outro texto, o Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 9. Acompanhe comigo a leitura ao Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 9. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Bom, temos aí os textos que estão exemplificando essa questão de autoridade e poder. E nós vamos refletir um pouquinho sobre essa questão, porque é uma questão muito forte dentro do assunto liderança. Bom, vemos aí o poder que Herodes e Pilatos tinham, essas duas figuras que aparecem nos textos que foram lidos, né? Herodes patrocinando ali a matança dos inocentes e Pilatos no exercício ali do julgamento de Cristo. Eles tinham, em razão da investidura do cargo que eles estavam ocupando, eles detinham um certo poder. Esse poder era em razão dessa investidura, do cargo que ocupavam. Cargos que poderiam, naquela época, ali, ser ocupados por indicação, por voto, por hereditariedade ou até mesmo por usurpação, pela via de fraudes ou pelo uso da força. Enfim, cargos que, uma vez ocupados, conferem àquele que ocupa tanto a autoridade quanto o poder. Tanto a autoridade quanto o poder. Bom, o poder ele tem relação com a coação, o uso da força. A ideia é que o detentor do poder ele pode levar pessoas a fazerem algo que elas não querem fazer ou não queriam fazer. E aí surge então a pergunta, Isso pode ser algo bom ou ruim. Depende muito da situação, depende do caráter e da intenção de quem está liderando. Para exemplificar, ou seja, por exemplo, se você é pai, em algum momento, no exercício do seu poder familiar, você pode forçar um filho que está doente a tomar um determinado remédio que seja amargo, que o seu filho não gosta. Porém, isso é para o bem dele, ele precisa tomar. Essa é uma coação, E essa coação, ela é boa ou ruim? Fica aí a pergunta. Agora, se o seu filho está bem de saúde e você o força a tomar um remédio que ele não necessita, isso é um abuso de poder. E esse abuso de poder ele pode provocar uma intoxicação medicamentosa ou até mesmo a morte. E aí surge a pergunta, essa coação, ela é boa ou ruim? Então fica para nossa reflexão. Exerça o poder do qual você está investido para o que é bom, para o que produz o bem. E agora, com relação à autoridade. A autoridade é a habilidade de agrupar pessoas para que essas pessoas realizem aquilo que o líder quer.
porque essas pessoas reconhecem que essa vontade expressa do líder é uma vontade correta, né? Elas reconhecem ser certo aquilo que ele está exigindo. Então, o líder, no exercício da sua autoridade, dessa habilidade que tem de agrupar, nós já falamos dessa influência, onde ele atrai a atenção, mas também consegue a adesão das pessoas às suas ideias. Então, isso é liderança, né? Essa influência faz com que as pessoas se voltem para essa figura do líder, né? Atrai atenção e consegue fazer com que elas possam aderir às suas ideias. E fazendo com isso com que as pessoas realizem aquilo que o líder quer. E as pessoas o fazem porque as pessoas reconhecem que é certo aquela reivindicação. Ou seja, na expressão que dissemos aqui, o líder quer e os liderados reconhecem ser certo, nessa expressão estão presentes tanto a influência quanto os objetivos em comum. Reconhecem ser certo porque aponta na direção da realização daquele objetivo que eles têm em comum. E aí isso pode ser algo bom, isso pode ser algo ruim. Como nós fizemos há pouco, né? Depende da situação, depende do caráter de quem está liderando, depende dos objetivos em comum que estão buscando. Para a gente deixar a coisa clara, vamos ver o seguinte exemplo. Pessoas que se associam tendo como objetivo em comum a prática de crimes. Ora, as pessoas podem se associar para praticar crimes, para se enriquecer de forma ilícita, para explorar a boa-fé das pessoas, enfim, né? Crimes inúmeros. Então, as pessoas se associam tendo como objetivo em comum a prática do crime. Nesse tipo de associação estão presentes a liderança, a influência, embora não seja benéfica, os objetivos em comum, embora também não sejam bons objetivos, estão presentes a autoridade e o poder. Agora a pergunta, isso que essas pessoas que se associam para a prática de crimes, isso que elas estão objetivando fazer é certo? Com certeza que não. Então, meus irmãos, exerça a sua autoridade e influência para o que é certo, para o que produz o bem, para a glória de Deus. E aí a gente está concluindo aqui nosso encontro de hoje. Lembrando a você que no interior da plataforma você terá ainda outros materiais. Você precisa acessar, ler todo o material, interagir, responder os exercícios, tá bom? Ao longo dessa semana, toda essa atividade está disponível lá para você, tá certo? Bom, para a gente concluir, o mundo inteiro, o mundo todo carece de boa liderança. Nós já vimos aqui que o líder é uma figura-chave, e essa figura-chave ela vai garantir o sucesso, o êxito, tanto pessoal quanto familiar e profissional e outros mais. O verdadeiro líder é um orientador indispensável, que ao servir ele é servo, e ao servir ele anima, ao servir ele incentiva, inspira e também corrige. A minha expectativa é que você, se ainda não fez, que o faça, que consiga, né, buscar em Deus discernimento e compreensão acerca do chamado específico que Ele tem para você, né? Seja para que área for, que você consiga entender qual é o chamado específico de Deus para você. E uma vez tendo entendido esse chamado específico, liderar com base em princípios bíblicos, princípios que caracterizem um modelo de liderança cristã baseado em Cristo. Então, que o nosso bom Deus ilumine as mentes e aqueça os corações. Repito que estou à disposição no interior da plataforma. Vocês podem entrar em contato comigo. Temos lá listados canais para que vocês consigam fazer. Estão aqui os créditos, as obras indicadas, os recortes que fizemos para que nós pudéssemos preparar esse encontro de hoje.